Boa noite. Muito bem. Quem veio aqui domingo deve estar pensando, mas de novo? Hoje vocês esperavam o pastor Esso, né? Está até dizendo ali, pastor Esso, a natureza do Espírito Santo, estava tudo organizado, mas o pastor Esso precisou estar noutro lugar e puxa um, puxa outro e acabou em mim. Queridos, eu pensei, nós vamos ter que mudar o tema, porque eu até pensei, eu vou pregar o mesmo assunto. Mas depois eu pensei assim, se esse é o título do sermão do pastor Esso, provavelmente ele preparou um sermão. E se ele preparou um sermão, é melhor a gente ouvir quando ele vier. Certo ou errado? Então eu vou pregar um outro sermão. Então estou aqui, estava pensando sobre o que tratar com os irmãos, e tem um tema sensível e importante para a igreja que acredito que a gente precisa tratar. E eu vou aproveitar o ensejo para tratar esse assunto com os irmãos. E por isso convido-os para o livro do apóstolo São João, Evangelho, no capítulo 15. Hoje é quinta-feira. Vocês sabem que o ciclo semanal, nosso módulo semanal de adoração, ele tem um nome, não é? Tem um nome. Por exemplo, nós temos 5 cultos semanais. 5 cultos semanais. Começando com o de domingo, a gente chama de sermão o quê? Evangelístico. Então, sermão evangelístico é domingo à noite. E o sermão de quarta-feira é chamado de devocional, porque é de comunhão cristã. Aí vem o sábado. Sábado nós temos 2 cultos pela manhã. O primeiro a gente chama de escola sabatina, que na verdade é o nosso culto de missões. E depois temos o culto de adoração, que também chamamos de culto divino. E aí depois, à tarde, nós temos o culto o quê? Jovem. Se não acontecer, uma lástima, porque deveria ser todo sábado, mas quando acontece é muito bom, é ou não é? E quem gosta de concurso bíblico, que o diga, fica ele tinindo. Agora notem, como hoje é culto de comunhão e devoção, é por isso que a gente fala de oração e fala de assuntos relacionados, e tem testemunho e tal. E na semana passada nós tivemos o privilégio de ouvir aqui a Mariana. Ela falou tão pouco que eu fiquei pensando, mas podia ter falado um pouco mais, não é? Só que o pouco que ela falou, ela disse tanto que valeu a pena ouvir. E hoje, já encontramos aqui na Bíblia, João capítulo 15. O assunto é comunhão. Na verdade, o título que eu daria a essa mensagem é Koinonia cristã. Porque koinonia, do grego, é exatamente isso, comunhão. Comunhão. Eu vou fazer, antes da leitura, uma pergunta. Você, pessoalmente, gosta de ouvir pessoas falarem de grandes vitórias espirituais em suas vidas? Sim ou não? E você não gostaria de, mais do que ouvir, contar grandes experiências em sua própria vida? Sim ou não? Mais ainda, não é? Mas você já percebeu que parece que tem pessoas que estão sempre, parece que na glória, recebendo e vivendo e experimentando e tal. E isso parece que a sua vida é tão pacífica. Você, mas não acontece comigo nada de especial, só ouço falar e não acontece comigo. Isso pode mudar, sabia? Pode mudar. E deve mudar. E vai depender de uma coisa muito simples, que tem que ver exatamente com o que nós estamos falando aqui nessa noite. Comunhão, relacionamento. A igreja cristã tem em Cristo, como Guilherme Miller dizia, encontrei em Cristo um amigo. Expressão bonita dele. Encontrei em Cristo um amigo. E essa amizade que ele tinha com Jesus o levava para perto de Jesus o tempo todo. E é isso que fazia uma enorme diferença. É isso que diz lá aqui em João 15. Olha o que Jesus vai dizendo aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão todos limpos, mas por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo,
E se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Vamos parar a leitura nesse ponto. Deu para entender aqui? Olha, aliás, eu acho que eu já poderia parar de falar, porque só o texto da palavra já disse tudo o que eu poderia dizer. Mas eu vou comentar um pouco para que faça sentido para mim e para você. Como disse, a nossa religião ela é marcantemente relacional. Nós não estamos, não é uma religião do tipo, faça isso e por isso viverá. Não. Até porque eu e você sabemos que tem um bocado de coisas para a gente fazer. Quem dá conta de fazer tudo, levanta a mão e diz amém. Que silêncio. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse escolhido um relacionamento conosco que fosse baseado exclusivamente na regra tácita da lei, provavelmente nós não poderíamos nos salvar. Porque a lei de Deus, ela é perfeita, ela é o extrato do caráter de Deus. E ela é elevada, é santa, justa e boa, como diz o apóstolo Paulo. Agora, e nós somos o quê? Somos exatamente o inverso disso. Nós carecemos, lá em Romanos 3 diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos exatamente essa necessidade especial de Deus. Agora, o que eu e vocês precisamos? Então, vou voltar aqui, pegar um raciocínio aqui pela metade, para vocês entenderem que o básico que eu quero dizer. Se Deus tivesse dito assim, guarda o sábado direito, não come carne de porco, de jeito nenhum, não minta, não pense mal, não faça isso, não faça. O que ia acontecer comigo e com você? Talvez nós não pudéssemos responder a Deus, porque talvez nós não conseguíssemos dizer a Ele a resposta que Ele gostaria de receber. Então, Deus escolheu uma outra maneira de lidar conosco. Ele diz assim, fiquem em mim, e vocês vão dar muitos frutos. Se nós permanecermos nele, ligados a ele, em João capítulo 6, ele mesmo fala, o meu sangue é verdadeira bebida, e a minha carne é verdadeira comida. Então, aquele que se aproxima de Jesus, numa relação de intimidade pessoal mística, que vai fazer com que ele viva em mim, e eu viva a vida dele na carne, como Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo o quê? Na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Em João 14, verso 23, o apóstolo vai dizer uma coisa interessante da palavra de Jesus, quando ele diz o seguinte, que aquele que permanece nele, diz assim, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Essa expressão, morada, nós não somos exatamente isso. Ele escolheu que templo para viver, não foi em mim e em você? Nós somos o templo do Espírito Santo. Só que toda essa caminhada cristã, toda essa expectativa cristã, ela é extremamente desafiadora para mim e para você. Se Deus tivesse dito, faça isso, e tem gente, quando a gente fala assim, fica perto de Jesus, ou diz assim, como está a sua comunhão? Alguns nem sabem o que quer dizer isso. A vida corrida que os homens e mulheres têm vivido nesse planeta, eles levantam, saem para trabalhar rapidamente, mal tem tempo de, por exemplo, de manhã, fazer uma oração, ler a lição da escola sabatina, material de relação com Deus, material de comunhão, nós temos abundante material. Eu sempre digo o seguinte, o adventista do sétimo dia tem certo material que não pode faltar na casa dele. Não pode faltar o quê? Vamos dizer rapidamente, olha lá, lição da escola sabatina, meditação matinal, não pode faltar. Porque se faltar a lição e a meditação, ele já não tem relação. Mas para ser melhor ainda, tem que ter a revista adventista.
Isso é uma coisa de leitura mensal, para a gente estar lendo o tempo todo. Além disso, nem se fala da Bíblia e do Espírito de Profecia. Se nós tivermos tudo isso, é claro que nós vamos viver uma vida muito mais elevada. E Deus espera que a gente viva uma vida mais elevada. Por isso, eu resolvi tratar em cinco infinitivos cristãos que vão definir minha relação com Deus e a sua relação com Deus, e que se você fizer isso, eu garanto que você vai conseguir muitas vitórias e não vai contar histórias de outros, vai contar a sua própria história como testemunho da graça de Deus na sua vida. 5 infinitivos cristãos. Infinitivo é o quê? É uma forma da gramática que coloca os verbos na sua forma mais original. Então, os 5 infinitivos que nós vamos começar aqui, o primeiro é estudar. Estudar. Estudar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Vou repetir aqui, veja. Deus poderia ter pedido muita coisa, mas se você reparar bem, Ele não pede essas coisas. Ele pede para você ficar perto dEle. E Ele diz o seguinte: fica comigo que eu vou fazer na sua vida aquilo que você não consegue fazer. Resumindo, é mais ou menos isso. Fica comigo, deixa comigo. Sou eu que vou colocar a obra na tua vida. Sou eu que vou realizar as coisas. O apóstolo São Paulo diz o seguinte, que ele é quem realiza o querer e o efetuar segundo o quê? A sua boa vontade. É ele quem faz, não sou eu quem faço. Ele só pede uma coisa na realidade para mim e para você: fica perto, chega perto. E quando a gente se aproxima dele, ele faz a obra. Como é que a gente chega perto? Então vou começar pela palavra. Primeira coisa, querido, como está a sua leitura da palavra de Deus? Ele não disse que a sua carne era a verdadeira comida? E o profeta Jeremias diz o seguinte: encontrando as tuas palavras, logo o quê? As comi. A tua palavra foi alegria e gozo para o meu coração, porque pelo teu nome te chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Tua palavra é verdadeira comida. Quando você gasta tempo, querido, vamos calcular assim: pode ser que eu não consiga obedecer minuciosamente tudo que Deus espera de mim para ser esse poderoso cristão que Ele quer que eu seja. Pode ser que eu não consiga, mas tem coisas que eu posso fazer para Ele. E aquilo que eu posso fazer é o que Ele pediu para eu fazer de verdade. Então, o que Ele pediu? Fica perto. Então, será que eu posso me organizar, me disciplinar para ler esse livro santo? Sim ou não? Eu posso, não posso? Basta que eu decida, eu vou ter um horário no meu dia para ler esse livro santo. Eu tenho o privilégio de já ter lido esse livro aqui em torno de umas 30 vezes. E eu fico pensando, meu Deus, eu sou adventista há 46 anos, estou devendo o quê? 16 leituras da Bíblia ainda. Se eu tivesse lido todos os anos, eu teria lido 46. Então, estou devendo para Deus. E vamos atrás. É por isso que eu estou hoje num processo de leitura da Bíblia em 3 fases. Eu leio com a família, leio pessoalmente, e eu espero ler 3 vezes a Bíblia num tempo mais curto. Então, por que isso? Porque isso aqui é o oráculo divino. É aqui que se consulta o Deus eterno. É aqui que encontramos a base para toda a orientação espiritual que nós precisamos. Aqui, a Igreja Adventista é sola Escritura, exatamente pelo fato de que nós entendemos que toda a regra de fé e prática procede desse livro santo. Ellen White, no último dia que ela esteve na Conferência Geral, em 1909, levantou a Bíblia bem alto e diz: apresento-vos esse livro como única regra de fé e prática, lede-o todos os dias. A profetisa do Senhor nunca presumiu com seus escritos tomar o lugar das Escrituras, muito pelo contrário. Quanto mais você lê o Espírito de Profecia, mais você aprende da Bíblia. E é por isso que eu gosto tanto do Espírito de Profecia, porque eu aprendo mais da Bíblia nela. Então, eu posso me organizar, me programar e ler esse livro, sim. E à medida que eu leio esse livro, eu já estou começando uma coisa muito boa. O segundo infinitivo cristão que eu quero falar com vocês é orar. Estudar, e o segundo é orar. Então, o que é orar? Definição do Espírito de Profecia mais comum que todo mundo tem. Orar é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Está lembrado dessa definição, né? Orar é o abrir do coração a Deus como um amigo. Então, você tem em Jesus um amigo? Você consegue falar com Ele, abrir o coração? Tem intimidade suficiente para poder conversar um tempo largo com Ele? Se ainda não aprendeu,
Gaste tempo. Gaste tempo, porque tanto quanto mais tempo a gente gasta em sua presença, mais agradável se torna e mais desejosos somos de, porventura, ter mais tempo com Ele. Ele será o nosso confidente. É igual às amizades desse mundo aqui. Quando eu estou feliz porque minha esposa chegou aqui e já fez umas amizades ali pelo rol do berço. É rol do berço, né? Ó, e aí, então, fez umas amizades ali, conta umas histórias quando chega em casa. Aí, olha, outra amiga dela está ali, ó. E tem tanta conversa que eu vou falar. É bom demais ter um amigo, é ou não é? É maravilhoso você poder ter alguém com quem você pode confidenciar as suas situações. Tem vezes que você só precisa de uma coisa, de um amigo, para dizer o que você precisa. E a Bíblia diz assim, quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Essa é a maravilha de poder ter esse tipo de relacionamento. Eu gosto também de poder sair e conversar com amigos. Todo mundo gosta disso. Isso é tudo muito bom. Então, Deus quer ser o meu amigo. Ele quer ser aquele a quem eu possa correr em qualquer momento. Há um outro texto da Sra. White que fala sobre a oração, que diz assim, a oração é a respiração da alma. Porque, na verdade, é assim, quando você entra no espírito de oração, lá no seu lugar secreto, uma atmosfera celestial envolve o ambiente no qual você está. E você passa a estar projetado espiritualmente desde aqui até a eternidade, tocando a base do altar de Deus, onde fala diretamente com o Altíssimo. Que privilégio é esse? Que o Deus, Criador de todo o universo, se incline para ouvir pecadores como nós, mas Ele fará isso porque Ele se agrada das nossas orações. Daniel era um homem que orava muito, né? Aí o anjo veio lá da constelação do Órion, avante, e se aproximou dele e disse assim, varão muito amado. O texto que está lá em Daniel 9, varão muito amado. Desde o princípio das tuas súplicas me foi dada a ordem, e eu vim para te fazer entender o sentido da visão. Veja só, a ordem foi dada e ele veio imediatamente atender o pedido de Daniel. Porque Deus se inclina para nos ouvir e está desejoso de responder nossas orações. Há outro texto do Sr. White que diz assim, Deus quer fazer muito por nós, mas só o fará em resposta à oração. Se eu não pedir, ora, Deus sabe que eu preciso, mas Ele espera que eu peça. Sabe por quê? Porque esse mistério da oração e dessa conversa entre nós e o céu, existe uma coisa envolvida chamada o mistério do grande conflito entre o bem e o mal. Se Deus me desse tudo o que eu preciso, o tempo todo, sem eu pedir, em relação às leis do grande conflito, pareceria que Deus estaria interferindo injustamente em favor de uns e em detrimento de outros. E para que isso não seja motivo de acusação no dia do juízo, é que Deus não fará muitas coisas nas nossas vidas se nós não pedirmos. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, as leis do grande conflito se relaxam e Deus entra na história para poder atuar em nossas vidas. Isso é chamado de o dedo de Deus. O dedo de Deus entra na história exatamente para alterar o processo das nossas realidades humanas. E o milagre de Deus pode e vai acontecer, mas não vai acontecer se eu não pedir, se eu não estiver diante de Deus, se eu não clamar, mas clama e Ele vai ouvir. Ontem eu assisti um filme que apareceu lá na Netflix, eu achei super interessante, preciso ver esse filme. Chama-se Fé para o Impossível. Alguém viu esse filme? Quando vocês puderem, vejam lá na Netflix, vale a pena. Conta a história de uma pastora evangélica brasileira que teve um acidente terrível, correndo lá na praia, fazendo o Cooper dela, na praia lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um morador de rua simplesmente pegou um pau e lascou na cabeça da mulher, e bateu e quebrou aquela mulher. E ela foi para o hospital quase morta. Sempre, todos os dias, será que ela escapa hoje? Será que ela escapa hoje? E o marido dela é pastor. E aí o marido foi perguntar para o neurologista, depois fizeram uma certa transferência de um hospital para o outro, e ele perguntou, qual é a chance que ela tem? E ela falou, a médica falou, olha, dadas as circunstâncias delas,
a probabilidade de que ela venha do coma é bem improvável. Mas se ela vier, as sequelas com certeza serão terríveis, porque eles tiraram a calota craniana dela para poder trabalhar, deixar o cérebro inchar para depois desinchar, para eles tentarem fazer alguma coisa. Mas a situação era bem complexa. E então, quando ele perguntou qual é o percentual que ela tem de chance de dar certo, aí a médica falou, 1%. Você ficaria triste, né? Mas esse pastor disse o seguinte, ela tem 1%. Aleluia, glória a Deus, porque Deus pode fazer muito com 1%. E realmente foi milagre sobre milagre, porque aquela mulher voltou perfeita para sua família ainda. Aquilo era impossível, e é uma história real, está no filme, vocês podem ver esse filme aí. Então, Deus faz como resposta, só que aquele pastor fez o seguinte, ele disse o seguinte, vamos colocar a história na internet, porque toda a nossa igreja está orando, mas eu quero mais pessoas orando por ela, mais pessoas orando, porque quantas mais pessoas orarem, mais fácil Deus para atender essa oração. Não é que Deus não saiba, basta uma pessoa orar quando realmente, mas por que Deus quer que vários orem? Exatamente porque vários serão abençoados. A oração é exatamente isso. O último texto que eu vou me lembrar aqui de cor, sobre a oração do Espírito e Profecia, São Normais diz assim, a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Que texto lindo, hein? Chave nas mãos da fé, para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Queridos, Deus tem muito para nos dar. Muito, mas Ele quer que você peça, que você ore, que você busque, que você incomode os céus. E aí então o Senhor vai responder. Então vejam, nesses dois infinitivos dessa relação de intimidade com Deus, entendam, quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo através do oráculo sagrado que está exarado nas páginas santas desse livro. Ele fala comigo. Agora, quando por outro lado eu oro e falo com Ele, então quer dizer que Ele está falando comigo e eu estou falando com Ele, portanto um diálogo está aberto entre mim e Ele. Isso quer dizer que eu já faço parte de uma dimensão espiritual mais elevada. E é por isso que coisas vão acontecer ao nosso redor. Terceiro infinitivo cristão é adorar. Adorar. Queridos, adorar é aquele desiderato natural que nós vamos nos colocar à disposição de Deus. Essa porta dessa igreja abre aqui toda quarta-feira, todo domingo à noite e todo sábado de manhã e às vezes sábado à tarde para o culto jovem. Você sabe qual é a minha e a sua obrigação cristã? Abrir essa porta, eu estou aqui dentro. Amém? Ah, mas eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. Não, não tem que fazer nada. Sabe, os cristãos primitivos, eles iam na igreja, todos os dias estavam no templo lá, mas às vezes de manhã e de tarde. E às vezes a gente acha difícil. Tem gente que, por exemplo, olha só, nós temos mais de 500 membros, não é? A igreja. Onde estão os membros da igreja? Deveriam estar todos aqui. Todos aqui. Assim como no sábado de manhã tem 2 cultos para caber todo mundo, deveriam estar todos aqui enchendo essa quarta-feira. Porque esse é o dia da comunhão. Nós precisamos fazer isso mais. Ok? Não deixando nossas congregações, o apóstolo São Paulo fala em Hebreus 10, 25, né? Não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns. Muito mais agora, diz ele, quando vemos que os tempos se aproximam. Então, mais razão para estar na casa de Deus. Então, adorar, trazer o coração aberto. Chega aqui, não ficar com esse celular ligado o tempo todo. Quando a turma do irmão Zé quer se levantar aqui para louvar, aí vocês abrem um coração e abrem a garganta e glorificam o nome de Deus. Isso faz parte da vida cristã. Eu fico pensando, o indivíduo às vezes já não tem comunhão com Deus. Aí chega aqui na igreja e fica no celular. Misericórdia! Como é que está essa vida espiritual? Está quebrada. É necessário se entregar a Ele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o quê? E o mais Ele fará. É assim que funciona, mas se eu ficar reticente, tomando conta da minha vida, sem entregar a Jesus, onde que eu vou parar na minha vida espiritual? E que vitória eu vou ter? E que grandes milagres vão acontecer na minha vida? Provavelmente nenhum. Por quê? Porque eu não fiz a minha lição de casa. Então vem para adorar,
se planeja. Quando você chega no sábado, você já ora a Deus na entrada do sábado e diz assim: Senhor, que amanhã, no culto da nossa igreja, nós saibamos abrir o coração diante do Senhor para glorificar o seu nome, porque o Senhor é bom, terno e compassivo, e a sua misericórdia dura para... Essa é a verdade. Então esse espírito tem que existir entre nós para que as coisas se compensem. Então adorar, aprender o espírito de adoração, entrar com reverência. Às vezes fico pensando, tem pessoas que vêm para a igreja e não têm noção do que estão fazendo. Eu fico pensando assim, aquelas pessoas que de cabeça vazia, às vezes o vestuário não combina com o espírito de adoração, né? Às vezes vem se expondo de forma indiscreta, desnecessária. E eu fico pensando assim, essa pessoa parece que não conhece o Deus que ela está dizendo que veio adorar. Porque este Deus santo e perfeito, ele precisa ser adorado na beleza da sua santidade. E eu preciso me preparar para isso. Então, eu entro aqui nos átrios do Senhor, mas na dignidade de um adorador. Porque eu vim... A Bíblia nos chama para ser reverentes diante do Senhor. E não é com espírito de galhofa ou coisa parecida. É alguma coisa bem melhor. Entendem? Adoração é coração aberto perante Ele. Quarto ponto, quarto infinitivo. Nós falamos sobre estudar, nós falamos sobre orar, falamos sobre adorar, e dentro de adorar, que às vezes eu até faço como se fosse em quatro, vem louvar. Como está o teu coração, irmão? Você gosta de louvar ao Senhor? Ou sua boca é fechada para a glória de Deus? Vejam só, eu não sou muito fã das gritarias pentecostais, mas, irmão, pelo amor de Deus, alguém está aqui na casa do Senhor e diz coisas maravilhosas sobre Deus, e você não diz nem amém. Não tenha medo de dizer amém. Às vezes eu sinto assim que um ou outro diz aleluia, glória a Deus. Não precisa gritar e se esgoelar, não. Mas coloca isso como um vocabulário de louvor no seu coração. E quando o serviço de cântico vier, cante ao Senhor. A Bíblia diz, todo que tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor. Cante, para que a sua linguagem se aproxime da linguagem angelical, porque os anjos não cessam de louvar a Deus. Eu fico olhando ali aqueles querubins que estão lá no livro de Isaías, estão lá no livro de Ezequiel, lá no livro de Jeremias, lá no livro do Apocalipse, eles estão lá cantando, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, santo, santo, santo. Não cantam, aliás, não se cansam de dizer a santidade de Deus. E às vezes a gente canta um pouquinho e já se cansou. É porque a conexão ainda não está no nível devido. Agora, para o quinto ponto. Se você, olha, vejam só como é coisa interessante. Se você está aberto para esse relacionamento, se você lê a Bíblia de verdade, se você ora de verdade, se você adora Deus de verdade, se você louva com o coração aberto a esse mesmo Deus, sabe o que vai acontecer? A quinta coisa que começa a ser resposta, mas é natural na vida do Filho de Deus. Sabe o que é? É testemunhar. A Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está o quê? Se você agora lê a Bíblia, e você ora, e você adora esse Deus, se a sua palavra e a sua vida é um louvor a Deus, naturalmente você vai começar a falar das maravilhas desse Deus para outras pessoas. E eu digo para vocês, viu? Faz parte ainda dos infinitivos cristãos. Mas quando você começa a falar de Cristo para outras pessoas, você vai ver que mudança tremenda vai haver na sua vida. Porque, de repente, você se desconecta dos assuntos desse planeta e você começa a se tornar o porta-voz de Deus na Terra. Você sente, quando você vê uma pessoa carente, necessitada de uma palavra de repreensão ou conselho, ou de exortação, ou mesmo de elevação, você sente que é um instrumento de Deus para dizer aquela palavra. E você está ali, se aproxima, e você começa a falar, o Espírito Santo começa a usar você, e você não sabe nem por que falou, nem como conseguiu se lembrar de tanta coisa maravilhosa que você colocou naquele diálogo. Jesus está agindo, está fazendo. Então, na dinâmica desse relacionamento cristão, quando você está com Cristo, sem querer, aí você consegue fazer tudo o que você achou que era impossível.
Antes você achou que não era possível guardar o sábado direito, devolver o dízimo direito, não era possível nem mesmo testificar direito, ou tantas coisas que você achou, não, nunca vou conseguir fazer isso. Porque, na verdade, entendam, quando a gente vem para a igreja, um dos medos do novo crente é exatamente assim: acho que eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Não é esse o medo que muitos têm? Muitos não se batizam, porque no meio do caminho dizem, não, mas ser crente, ainda mais adventista, o sétimo dia, é muito complicado, é muita coisa para fazer. Eu não vou dar conta, não vou conseguir. Só que não é você que vai fazer isso. É Cristo que vai viver a vida dele em sua vida, e você será um cheiro de vida para a vida. E todos vão perceber que você tem estado com ele. É isso que é a dinâmica da experiência cristã. Quando nós amamos a Jesus, nós vamos viver essa vida sem querer. Eu vou terminar contando uma história, eu vou fechar a Bíblia, a minha esposa diz, lá vem a história. Ela sempre me critica assim, quando eu estou terminando o sermão, vem uma história. Aí pronto, lá mais tempo. Havia uma menina, e essa menina, ela era uma dessas meninas da igreja, que vão crescendo na igreja, assim como a Luísa, assim como a Mariana, assim como muitos meninos da igreja. E a gente sempre, quando uma menina chega assim lá dos seus 20 e poucos anos e tal, a gente começa a pensar, quem será que ela vai se casar, não é? O intuito é que ela se case e viva bem. Então essa menina, ela estava já com seus 20 anos, 22, e não apareceu aquela cara metade, aquela tampa da panela para fazer com ela uma boa situação. De repente, todavia, apareceu um jovem novo na igreja. Ele era mais velho do que ela, tinha uns 30 anos já e tal, mas ele era como diz assim, um moço bem apanhado, né? E era uma boa profissão e tal. Para a família dela e para muita gente da igreja, ela parecia ser o quê? Ele parecia ser o quê? Um bom partido. Então já vêm os casamenteiros da igreja, não sei o que e tal, blá, 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 fizeram tudo. Daqui a pouco aquela moça, sem querer e sem pensar, já estava num relacionamento com aquele rapaz. Ela não pensou nisso verdadeiramente, ela não escolheu isso exatamente, mas as coisas foram andando tão rápido, quando ela pensou que não, já estava casada com ele. Aí foi aí que ela descobriu a coisa mais esquisita da vida dela, sabe o quê? Ela estava casada com alguém que ela não gostava. Ela não amava, não, ela nem gostava. E olha, cá entre nós, viver com uma pessoa que você não ama, deve ser um inferninho na terra, né? Bem complicado. Aí aquela moça, ela pensou assim, meu Deus, como é que eu vim parar nessa situação? Mas tem um detalhe, eu já estou casada, e como eu sei a quem eu sirvo, eu sei que o casamento ele é vitalício. Eu não vou me separar dele agora, não adianta mais, já estou casada, vou levar esse barco. Teve 2 filhos e estava levando o barco dela, mas triste, infeliz, o tempo todo. Aquela menina que perdeu o gosto de cantar, sentava ali e tal, não abandonou nada, continuou obedecendo a Deus como ela sabia, mas ela não era feliz. Um dia ela estava tranquila na casa dela, terminando suas tarefas, e quando de repente o pastor e o ancião da igreja bateram na porta dela. Irmã, ela abriu a porta. Quando abriu a porta, disseram, irmã, sente-se, por favor. Nós temos uma notícia que não é muito boa para a irmã. Ela ficou assustada, claro, e disseram, o seu esposo teve um problema que foi fatal. Ele faleceu. E ela ficou naquela situação bem triste, porque todo mundo imaginou que seria triste, e ela foi encarando como sempre encarou tudo. Fizeram um funeral, ela recebeu os pêsames de todo mundo e tal, e finalmente, quando todo mundo foi embora, ela entrou no quarto dela, e ela levantou a mão para o céu e disse, oh glória, libertação, aleluia. Parece que alguém não faria isso porque o esposo morreu, mas para ela foi uma libertação. Acontece que mais ou menos uns 6 meses depois, não é que apareceu um outro moço na igreja, e aí ela achou interessante aquele moço, e ela estava viúva de novo ainda, mas aquele moço gostou também dela, se aproximaram. Gente, eu acabei de viuvar e tal, a gente não pode não, mas como é que a gente pode evitar? Eu amo você. E ela disse, eu também te amo. Em outras palavras, 6 meses estavam casados, de novo.
Até que ela não dava, até que ela dava sorte, né? Se casava rápido. O que acontece é que a coisa dela, para ela, mudou totalmente. Sabe de uma coisa? Sabe aquela história de você viver com alguém sorrindo pelos cantos, sorriso que vai até o canto da orelha? Uma alegria infinita aquela moça vivia, em todo o tempo, de todas as formas. Ela estava feliz, porque tudo que aquele rapaz era bonito, aquele rapaz era trabalhador, o rapaz ficou com os filhos dela, aceitou muito bem e resolveu continuar a vida dela. E todo mundo amava aquele casal agora. E ela estava feliz, ela agora queria cantar na igreja e tudo mais e tal. Um dia, todavia, ela estava na cozinha da casa dela e ela abriu uma gaveta. Na gaveta tinha uma lista de afazeres que ela, como mulher, deveria fazer. Então, todos os dias ela entrava ali e ela começava a ler. Aliás, a fazer, o que dizia lá, levanta às 5 da manhã, faz isso, tudo. Sabe, estava escrito na letra do marido dela que tinha morrido. E aí, então, ela ficou tão horrorizada em ver aquela lista de coisas que ela tinha que fazer para o marido dela, ela voltou a toda a tristeza de uma vez só na cabeça dela. Ela começou a chorar ali na cozinha sobre quanto sofrimento ela tinha passado naquele relacionamento. Mas num dado momento ela olhou a lista direitinho mais uma vez. E sabe o que ela lembrou? Que ela percebeu? Que na verdade ela continuava fazendo exatamente todas essas coisas. Só que agora ela não fazia mais com tristeza e acabrunhamento. Ela fazia com plena alegria, que nem percebia que aquilo era difícil. Ela fazia alegremente. Por que ela fazia alegremente? Porque ela amava aquele novo marido. Sabe, queridos, nossa relação com Deus é mais ou menos assim. Tem gente que acha tão difícil fazer coisas tão pequenas para Deus. Quando vem o final do ano, a comissão de nomeações escolhe fulano, beltrano e ciclano para fazer coisas. Aí, o que tem de gente que diz, não, eu não quero, não, eu não quero, não, eu não quero. E a gente não entende como é que alguém não aproveita a oportunidade de fazer uma obra para o nome de Jesus. E eu sei por que alguns não querem servir a Jesus. É porque não amam. Bate no peito, diz que é adventista, não sei o quê, mas se recusa a fazer o mínimo para Deus. Isso não é amor. O verdadeiro amor, impelente, ele nos manda a realizar, ele nos empurra com alegria para fazer a obra de Deus. Isso é servir a Jesus. Jesus quer que pessoas o sirvam de coração aberto. Você não está só. Deus tem uma obra para você. Eu vi até pedido, viu, irmão Ezequiel, uma música, mas eu acho que o meu tempo já acabou. O tempo já parou, né, Tânia? Vamos cantar música? Podemos cantar uma música? Então vamos cantar a música. Eu acredito que vocês entenderam a mensagem dessa noite. Que Deus nos ajude. Bebi toda a água. Não ando só, hino 202. Vamos nos levantar? Só o Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluir seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei
então. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu ser nosso amigo. Nos amou tanto que pagou o preço de nossas vidas com sua própria vida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos nada de todas as bênçãos que o céu nos trouxe no nome do Senhor Jesus, mas nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que é através dele e por ele que nós nos movemos. Ele é a videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos. Pai Santo, por favor, ajuda-nos a entender esse convite para esse relacionamento tão próximo, porque sabemos que quando nós nos desvencilharmos de nós mesmos e das amarras desse mundo e abrirmos o coração para vê-lo na beleza de sua santidade, é certo que o céu e a atmosfera do céu se volverão para nós e nós viveremos aqui ainda, mas já como Enoque, como se estivéssemos do outro lado. Pai Santo, o Senhor quer que nós tenhamos essa experiência. Ajuda-nos, Pai, em nossa debilidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito, para que Ele nos torne mais sensíveis aos Teus apelos. E perdoa os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos a não negligenciar a leitura da Tua Palavra, nem os momentos de oração. Ajuda-nos a ter alegria de vir para a Tua casa, louvar o Teu nome todas as vezes que a porta desse lugar santo é aberta. Ó Jesus, ajuda-nos a viver contigo uma intimidade tão grande, que o nosso louvor seja natural diante das maravilhas que o Senhor faz conosco. E por conseguinte, Senhor, sabemos que nós nos tornaremos missionários, sem planejar e sem querer, mas naturalmente, porque é impossível deixar de falar das suas maravilhas quando o nosso coração está cheio das suas palavras. Senhor, nos ajudes a ser esse tipo de pessoas. Nós não seremos isso por conta própria, não alcançaremos nada sozinhos, mas sabemos que nós não andamos sós. O Senhor é nossa companhia. O Teu Espírito não se afasta de nós. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a vivenciar essa experiência mais e mais. É o que eu te imploro, sem nada merecer, no nome de Jesus. Amém. Despedir a igreja. Muito bem, o culto já terminou e agora nós vamos voltar para casa. Então, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, está faltando uma coisa, o que é? O amor de Deus acompanhe todos vocês. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus.